Ó Senhor Jesus. Olá, mais uma vez estamos juntos para uma videoaula a respeito da Palavra de Deus. Essa videoaula é para o CEAP de Colina e também para todos que tiverem interesse e acesso ao nosso canal do YouTube. Essas aulas estão no canal do YouTube da Igreja em Piracicaba e também do CEAP Colina. Meu nome é Alexandre ABC, estou aqui acompanhado do Valdinei Barrios, que está nos auxiliando, está fazendo essa gravação. E, antes de mais nada, nós começamos sempre com oração. Então, peço que você também me acompanhe nessa oração, possa também se voltar ao Senhor e abrir seu coração para o Senhor. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja conosco durante esse tempo de aula, Senhor. Nós queremos conhecer a Tua Palavra, nós queremos penetrar no coração do Senhor. Quando entramos na Palavra do Senhor, nós queremos Te conhecer, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajude. Queremos amar cada vez mais a Tua Palavra, a Bíblia. Queremos conhecer o Senhor através da Bíblia. Ó Senhor, queremos receber luz da Tua Palavra. Nos dê um espírito de sabedoria e de revelação para entender tudo que o Senhor tem para nós dentro das Escrituras Sagradas, Senhor. Qual é o Teu plano eterno, qual é o Teu propósito para conosco, Senhor. Senhor, nos abençoe, nos dando a Tua presença, nos ungindo, falando conosco, Senhor, tomando o nosso coração para Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por esta oportunidade e esse tempo que o Senhor está dando para nós agora. Amém. Aleluia. Bom, preciso falar que na semana passada, na terça-feira que passou, nós não colocamos um vídeo novo, porque na semana anterior o CEAP não teve aula, então nós usamos a mesma aula que foi ao ar na outra terça-feira ainda, para que os CEAPistas pudessem ver a aula e ter essa lição conforme visto na semana passada. Agora nós estamos gravando uma nova aula, então nesta terça-feira, a partir das 10 horas, teremos uma aula da Palavra de Deus e conforme nós falamos, vamos falar sobre princípios de interpretação da Palavra. É um assunto bastante sério, é um assunto bastante abrangente, não vamos conseguir falar em muitos detalhes, mas esperamos que ajude a nos guardar de fazermos interpretações de qualquer maneira da palavra do Senhor. Então, nós vamos ver princípios aqui bastante importantes e precisamos ser criteriosos com relação à palavra de Deus. Nós vemos hoje muitas interpretações fantasiosas, nós vemos muitas coisas que são absurdas, nós vemos até mesmo pessoas que praticamente deixam de lado a palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra da Bíblia, para trazer uma revelação não se sabe de onde, e prosseguem assim, até mesmo baseiam suas vidas nessas visões, nessas interpretações errôneas da palavra. Então, nós precisamos ser, como eu disse, bastante sérios, bastante criteriosos com relação a esse assunto. Tá certo? Bom, vamos à lição de hoje, então. Vamos ver o seguinte: os princípios de interpretação da palavra. Nós vamos ver esses seguintes assuntos. Interpretar é dar o significado preciso. Então, não é interpretar de qualquer maneira. Não é o que eu acho, não é o que o outro acha, mas é uma interpretação que traz um significado preciso. Outro item que nós vamos ver é que é necessário obedecer os princípios da interpretação. A partir do momento que nós conhecemos os princípios, nós precisamos obedecer, seguir esses princípios. E
Por fim, nós vamos ver alguns desses princípios de interpretação. Por que nós colocamos aqui alguns? Não dá para ver tudo, não dá para ver tudo com detalhe, mas, como eu disse, é uma ajuda, é uma direção, é um norte para nós. Nós cremos que, através do que vai ser falado aqui, não sei se vai ser coberto tudo hoje, não vai ser coberto tudo hoje. Até gostaria de dizer, vamos falar com calma, porque é um assunto delicado, é um assunto que requer bastante atenção. Então, nós vamos falar de uma maneira devagar e também vamos repetir algumas questões, alguns pontos. Isso para nos ficar gravado no nosso coração, para ser uma orientação clara, definida para nós, com relação à interpretação da palavra de Deus. Com relação, então, a esses princípios de interpretação, eu gostaria já de falar um termo que é bastante usado no meio cristão e no meio dos estudiosos da Bíblia, é a hermenêutica. Olha que palavra bonita, que palavra chique. Mas o que é hermenêutica? Então, a hermenêutica, como está ligado ao assunto, a gente não gosta de complicar, a gente quer explicar. Então, sempre que você vai falar sobre a interpretação da Bíblia, pode vir alguém falar, você está falando de hermenêutica. Então, vamos deixar claro aqui o que é hermenêutica. Hermenêutica nada mais é do que a ciência que estuda a teoria da interpretação. Pode referir-se tanto à arte da interpretação quanto à prática e treino de interpretação. Então, um curso de hermenêutica, princípios de hermenêutica, também podemos dizer assim. Tá? Então, a hermenêutica está ligado à interpretação de textos, no caso nosso aqui, de textos bíblicos, tá ok? Então, nós precisamos conhecer também esse termo que é usado no meio cristão. E da onde vem hermenêutica? Hermenêutica vem de hermeneuem. É um verbo grego, de onde vem hermenêutica e significa declarar, interpretar. Possivelmente deriva de Hermes. Quem é Hermes? É uma figura da mitologia grega que era considerado mensageiro dos deuses. Então, vocês sabem que na mitologia grega tinha lá os deuses, os semideuses, e vai por aí afora. Eu não sou muito aficionado a essa mitologia, mas por causa da cultura em si, a gente sempre tem alguns que vêm à nossa cabeça, tá certo? Que são temas de estudo, de história, e assim vai. Então, Hermes, ele era considerado um mensageiro dos deuses, aquele que trazia uma palavra dos deuses e que interpretava o que os deuses falavam. Deuses, tá certo? Letra minúscula, espero que não tenham problemas com isso, é mitologia grega. Então, esse Hermes, aí, provavelmente ou possivelmente, deu origem a esse verbo, hermeneuem, no grego. Então, vamos hermesar, vamos falar assim, né? O que é hermesar? Eu estou inventando essa palavra, tá certo? É interpretar, é declarar, é explicar uma mensagem. Bom, esse é o fundamento, então, da hermenêutica, tá certo? São algumas questões referentes à hermenêutica. E é interessante nós repararmos que, por essa influência, então, Paulo passou por uma experiência numa das cidades em que ele estava, se não me engano, é Listra. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Capítulo 14 de Atos. Atos 14. Isso. Em Listra,
14:8 fala assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado. Aí conta uma história, o que aconteceu, foi curado, tal. E os habitantes de Listra, debaixo dessa influência da cultura grega e também romana, na minha Bíblia, versão revista atualizada, está dessa maneira esse versículo 12. Bom, vou falar o versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, essa minha versão traz Júpiter e Mercúrio, deuses da mitologia ou da cultura romana, porque Roma estava dominando nesse tempo. Mas dentro da cultura grega, os nomes eram esses. Olha aqui, na versão King James atualizada, nós já falamos sobre isso, Atos 14:12. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. Então reparem, Barnabé, Zeus. Aqui na revista atualizada, Júpiter. Paulo, ali, Hermes. Aqui na revista atualizada, Mercúrio. Então, Júpiter e Mercúrio, romanos. Zeus e Hermes, gregos. Nomes gregos para os deuses. Então, aí havia um sincretismo, tá certo? Os deuses de um eram convertidos para a cultura do outro, e assim eles eram chamados dessa maneira aqui. Aqui no Brasil também ocorre isso. As religiões têm esse sincretismo e, às vezes, um ídolo do catolicismo adquire um outro nome dentro da candomblé, coisa assim, tá certo? Então, Paulo foi chamado de Hermes. Veja, por que ele foi chamado de Hermes? Por causa que ele era o intérprete da palavra. Ele falava, ele era o portador da palavra. Então, isso está ligado com a hermenêutica. Por isso que eu estou falando esse versículo, estou aplicando esse versículo nessa situação aqui. Tá bom? Então, tudo isso é uma questão de aprender algo mais, aprender alguns termos, tá certo? Para nós também não sermos envergonhados diante de algumas pessoas. Você entende de hermenêutica, tal. Eu nem sei o que é isso. Então, vocês já devem saber agora o que é hermenêutica. E aí vem outros termos, exegese. Bom, vamos ficar por aqui, tá? Vamos lá. Neemias 8 e 12. Esse é um trecho maravilhoso que eu quis colocar aqui junto com essa aula, essa conversa que nós estamos tendo, porque é o que causa a interpretação da Bíblia, a explicação, o entendimento, a revelação. Quando a palavra de Deus nos é revelada, quando nós entendemos, quando nós... que bom, agora entendi, como a gente falava antigamente. Você sabe que os jovens hoje nem sabem por que existe esse termo, cair a ficha. Então, quando cai a ficha, nós ficamos alegres com relação a entender a palavra do Senhor. Então, vejam esse trecho aqui, Neemias capítulo 8, versículos 8 e 12. Eu já falei para vocês que estamos usando agora as abreviaturas para nós também nos familiarizarmos com as abreviaturas convencionais. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. O povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham
entendido as palavras que lhes foram explicadas. Livro da lei é a palavra de Deus. Foi lido, foi dado explicações em praça pública. Quem estava dando as explicações era o Esdras, o escriba ali falando com o povo e explicando a palavra, e o povo ficou muito contente, o povo comeu, bebeu, se alegrou por causa da palavra de Deus que estava sendo explicada. E é isso que a palavra de Deus causa em nosso interior, muita alegria, muita satisfação, muito prazer, quando nós conhecemos, quando a Bíblia é aberta para nós. Nós já vimos que a Bíblia é o livro mais vendido, distribuído, lido, mas ele também precisa ser compreendido. Não basta eu ter uma Bíblia lá que eu comecei a ler e desisti porque não entendi nada e coloco na prateleira, fica um volume ali na estante de livros. Não basta. A Bíblia precisa ser desfrutada, ela precisa ser absorvida por nós. Então, a questão da interpretação da Bíblia é muito importante. Nós vamos ver, passo a passo aqui, o que nós podemos avançar nesse aspecto, nessa prática, nesse exercício de interpretar a palavra de Deus. É muito satisfatório entender as palavras da Bíblia. Traz muita alegria. Então, conforme esse versículo que nós lemos, de Neemias 8, essa é a conclusão e essa é a nossa experiência. A experiência de quem lê, de quem desfruta, de quem entende. Por isso também os livros nos ajudam a receber a revelação, a interpretação da palavra de Deus. Tá certo? É bom você ter bons livros, é bom você ler bons livros que possam te ajudar a interpretar, a receber com clareza, a entender o significado das passagens da Bíblia. Amém? Então, vou repetir aqui. É muito satisfatório entender as palavras da Bíblia. Traz muita alegria. Se você caminhar nessa linha, nessa aventura, vamos falar assim, de interpretar a Bíblia, de desfrutar da Bíblia, você vai ficar muito contente. Você vai receber muitas bênçãos, muita alegria no seu coração. E é isso mesmo, tá certo? É muito bom, é muito gostoso ouvir a palavra, ler a palavra e interpretar, entender o que se lê. Amém. Dar o significado preciso. Isso é interpretação. Então veja, existe o risco de estabelecer bases equivocadas por não conhecer as Escrituras. Muitos estabelecem base para a sua vida cristã, mas é uma base equivocada, é uma base incorreta. Alguma interpretação não adequada, que ele parte dali, ele baseia a sua vida ali, mas isso não vai trazer frutos, não vai trazer diante de Deus um proveito. Então nós precisamos ver que há esse risco de estabelecer, de firmar uma coisa, um fundamento errado diante de uma interpretação da palavra de Deus. Tá certo? E aqui fala, não conhecer as Escrituras. Esse conhecer, nós estamos falando aqui, não é só ler, mas é ler e entender. O Senhor mesmo falou isso para algumas pessoas e nós vamos ver. A falta de interpretação correta leva ao erro. Parece que estamos chovendo no molhado, não é verdade? Mas é para gravar mesmo. A falta de interpretação correta leva ao erro. Eu queria incentivar cada um dos leitores da Bíblia a buscar uma linha de interpretação, uma linha de ensinamento da Bíblia que
que seja coerente, que seja correta, que seja ortodoxa. Ortodoxa é correta, certo? Nós precisamos seguir essa linha, sem colocar coisas naturais, sem colocar interpretações fantasiosas em cima do texto da Bíblia. Correto? O erro, um pequeno erro aqui, vamos dar um exemplo, né? Você tem uma linha que sai aqui, era para sair paralela, era para sair junto, mas ela começou a desviar aqui. Lá na frente, esse erro se abre, então fica grande. Nós precisamos fazer o máximo para não permitir que haja nenhum erro, para não abrir, para não se tornar maior lá na frente esse erro. Tá ok? Então é muito importante nós interpretarmos corretamente para não sermos levados ao erro. Eu até gostaria de ler aqui Efésios. Efésios, capítulo 4. Fala assim, 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, cuidado, uma interpretação ou falta de interpretação adequada conduz ao erro. E aí você é levado para lá, você é levado para cá, e onde vai parar a sua vida espiritual? Como você vai crescer diante do Senhor se você ainda é como um menino, agitado de um lado para o outro, que não tem uma definição dentro das interpretações da palavra do Senhor. Acho que aqui está certo, acho que ali está certo. E, por isso, nós precisamos ter segurança. Amém. É preciso estar aberto para aprender. Isso é algo bastante importante. Às vezes nós queremos entender um texto, às vezes nós queremos, por nós mesmos, interpretar, e às vezes podemos interpretar errado. Mas quando vem uma interpretação correta, quando a gente ouve alguma interpretação correta, nós devemos abrir nosso coração, ser humildes para aprender. Deixar de lado aquilo que você estava se apegando para receber. Isso que o Senhor fala de ser pobre no espírito. Você se esvaziar, você se limpar de conceitos, preconceitos, de tradições, de religião. Veja, a Bíblia, ela quer falar conosco. Mas, às vezes, quem fala conosco é a tradição, é a religião, é a minha ideia. E não é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor mesmo quer falar conosco. Correto? Então, precisamos estar abertos para aprender. Se eu interpretei errado um ponto, eu devo estar pronto para abandonar minha interpretação e receber a interpretação correta. Isso, muitas vezes, não é tão fácil. As pessoas se apegam a determinadas interpretações e não abrem mão. Por quê? Isso faz parte de uma questão chamada ego, orgulho, tá certo? Porque se eu aprendi assim, e eu entendi assim, eu recebi assim, você está falando que eu não fui capaz de entender direito, então você está falando que eu não sou capaz de julgar o que eu aprendi, então você se firma naquele erro porque não se humilha, não é capaz de se esvaziar para receber aquilo que é correto. Não é difícil de encontrar pessoas assim, tá certo? Vamos ser humildes para receber a palavra do Senhor. Mateus 22, 29, olha o que o Senhor Jesus disse.
O próprio Senhor Jesus disse isso. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então está aí o exemplo de pessoas que receberam um ensinamento e foram diante do Senhor, falando para o Senhor que não há ressurreição. Não existe ressurreição. Essa turma era conhecida como os saduceus. Eles não criam na ressurreição. Segundo apurei, os saduceus surgiram por volta do segundo século antes de Cristo, mas também por volta do ano 70, parece que já acabou a seita dos saduceus. Enfim, 70 depois de Cristo. Enfim, esses saduceus, eles queriam pegar o Senhor numa palavra. Então, eles laboraram, eles engendraram ali, fizeram um plano para falar com o Senhor Jesus que a ressurreição não existe e eles queriam provar para o Senhor Jesus. Então eles falaram para Jesus assim: Senhor, o Moisés mandou que quando marido e mulher, o marido morre, não tem filhos, então o irmão do marido tem que casar com aquela mulher para suscitar descendência para aquele nome, para aquela pessoa, que foi o marido daquela mulher. Aconteceu, acho que eles estavam inventando uma história, mas é uma hipótese, né? Que morreu primeiro o marido da mulher, veio o segundo, o irmão dele, desposou dela, também não teve filho, veio o terceiro, assim, até 7. Aí eles perguntaram para o Senhor: e aí, como é que faz? Porque na ressurreição, de quem que ela vai ser marido? Então? De quem ela vai ser esposa, perdão. Tá certo? Aí o Senhor falou assim: vocês erraram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que o Senhor falou para eles que desmontou a teoria deles? Eles laboraram em grande erro. Eu vou ler um trecho da resposta do Senhor em Lucas. Lucas capítulo 20, tá? Por que eu vou ler aqui, depois eu mostro para vocês. O Senhor respondeu o seguinte: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O que o Senhor está falando? Nosso corpo vai ser transformado, então nosso corpo vai ser semelhante ao dos anjos, tá? E que os mortos hão de ressuscitar. Olha a resposta do Senhor. Moisés o indicou. Aonde que Moisés indicou isso? No trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Jesus está falando, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Veja que interessante. Por que o Senhor Jesus não usou um outro versículo, por exemplo, de Daniel? Daniel 12. Olha aqui. O Senhor é maravilhoso, né? Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está claro aqui, Isaías também tem versículos que comprovam a ressurreição. Enfim, por que Jesus não falou um desses versículos aqui? Porque os saduceus,
eles se apegavam à Torá, aos escritos de Moisés. Parece que pouco eles davam importância às demais escrituras. Então o Senhor Jesus falou, bom, já que vocês são apegados, lá mesmo tem a resposta para a questão de vocês aí. Lá mesmo, na Torá, então o Senhor citou uma passagem de quando Moisés conversou com o Senhor lá no Monte Horebe, na sarça, daquela questão da sarça que ardia e não se consumia. E ali o Senhor falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E como Jesus interpretou, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Ou seja, eles ressuscitam. O homem ressuscita? Ressuscita. Tem ressurreição? Tem ressurreição. Aleluia? Então, nós vemos aqui como o próprio Senhor estava interpretando as Escrituras. Não é maravilhoso? Aleluia. Vamos em diante. Adiante. Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? Aqui é outro caso que vem um jovem e pergunta para o Senhor o que ele faria para receber a vida eterna. E o Senhor falou assim para ele, o que você interpreta? O que está escrito na lei? Aí ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e também amar o próximo, tal. O Senhor falou assim, você respondeu bem, está certo. Ele interpretou bem, aleluia. Mas o Senhor acrescentou o seguinte, faz isso e viverás. Então vamos praticar. Agora a prática é outra coisa, não é? Então também, por que nós precisamos interpretar a palavra? Esse é um ponto importante. Por que nós precisamos aprender a Bíblia, aprender a interpretar? Para vivê-la, ok? Para ter nossa vida baseada na palavra de Deus. Amém. Então, graças a Deus, alguém respondeu corretamente para o Senhor. Obedecer os princípios de interpretação. A Bíblia é de grande valor, por isso os princípios para interpretá-la são rígidos. Essa é uma questão de suma importância. A Bíblia não é qualquer livro. Confere. Por exemplo, nós temos a Constituição Brasileira, como é chamada, a Carta Magna, o maior documento, a maior lei que nós temos é essa carta, essa Constituição, que deve reger todo o proceder da nação brasileira, do povo do Brasil. E ela precisa ser também interpretada. Certo que às vezes a gente vê algumas interpretações absurdas, mas precisa ter um critério para interpretar. Então tem os advogados, os formados em direito, aí tem superior tribunal, e aí vai, não é verdade? Há um aparato todo em cima disso para interpretar o que está escrito ali. Agora, com relação à Bíblia, a Bíblia não é a carta magna da nação brasileira. A Bíblia, vou usar esse termo, é a carta magna da humanidade. É ela que vai reger o viver de todo homem. Por isso, a sua importância é maior até do que a carta magna, a Constituição brasileira. E por ela ser de tão grande valor, os seus princípios são rigorosos, devem ser observados, devem ser obedecidos. Não se pode interpretar a bel prazer, como eu penso, como eu acho que deve ser, criar um método sem qualquer amparo no próprio Deus, ou na própria palavra de Deus. Então, esse é um princípio que nós devemos guardar. Esse livro que nós temos aqui não é um gibi, não é um livro de história, não é
de história. Tem história aqui também, mas não é um livro, uma lei humana, uma carta de homens, etc. Isso aqui é a palavra de Deus, que é para dirigir, para direcionar o meu viver, o seu viver, é para que eu e você aprendamos a ser cidadãos do reino de Deus. Podemos usar esses termos. Então nós precisamos ter princípios rígidos, rigorosos, severos, né, de interpretação da palavra. Ó Senhor Jesus, e espero que você tenha entendido esse ponto, é muito importante. Nós precisamos conhecer esses princípios. As regras são uma proteção. Uma proteção para que um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro jeito, está tudo válido, tudo pode. Não. Tem que proteger o que Deus falou. A proteção é para saber o que Deus realmente quis falar. O que Deus quer entregar para o homem. Então, essas regras, elas, por fim, se tornam uma proteção, tanto para nós, quanto para aquilo que Deus quis falar. Veja só, os pensamentos da Bíblia são de Deus, e não nossos. Correto? Ó Senhor Jesus, o que eu preciso então? Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer os princípios de Deus. Eu preciso conhecer a maneira de Deus. Eu preciso alcançar esses pensamentos que vêm de Deus. Não são meus pensamentos. Então, Isaías 55, 8 e 9, diz o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero colocar meus pensamentos nos pensamentos de Deus. Encaixa? Funciona? Não. Mas muitas vezes a palavra de Deus está sendo interpretada com os meus pensamentos, com a minha maneira de ver as coisas, com o meu desejo. Então, se eu quero ver de uma maneira, eu preciso enxergar na Bíblia que tudo é para me abençoar. Tudo é para me dar dinheiro, me dar saúde, me dar prosperidade. Então, tudo que eu vou interpretar na Bíblia tem essa linha, certo? Até mesmo esses dias o irmão Ioannis, nas suas aulas de história da igreja, ele falou a respeito de como as pessoas enxergavam a palavra de Deus, ou as coisas de Deus, vamos falar assim, e ele colocou lá vários óculos de várias cores. Então tinha óculos amarelo, óculos verde, óculos vermelho. Então você vai enxergar a Bíblia de acordo com os seus óculos. Se é amarelo, vai enxergar amarela. Se é verde, vai enxergar esverdeado. Se é vermelho, vai enxergar avermelhado. Não. Nossos óculos, nossa vista, nosso ponto de vista, não serve para interpretar a Bíblia. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então nós temos que perscrutar o coração do Senhor. E aí, é possível isso? O que vocês acham? É possível? Vamos ver aqui. Lembrei de um versículo aqui que acho que vai caber aqui, tá? 1 Coríntios, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que Deus nos proporcionou? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, também é um exercício do Espírito aplicar, interpretar a palavra de Deus. O Espírito de Deus perscruta as coisas de Deus. E que Espírito que nós recebemos? Nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Então, esse Espírito nós recebemos. Precisamos dar importância para esse Espírito quando vamos interpretar a palavra, ver o que está acontecendo. Esse Espírito está falando, é assim? Não, não é assim, calma aí. Então, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito de Deus. Amém? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E hoje o Senhor está falando coisas tremendas para nós, que se não exercitarmos nosso espírito, nós não vamos arranhar o significado dessas coisas. Precisamos, como filhos de Deus, como amantes da palavra de Deus, precisamos sempre lembrar, a Bíblia está ligada ao Espírito. E eu tenho o Espírito dentro de mim e a Bíblia no meu exterior. A Bíblia é visível, o Espírito invisível. Mas Deus deu os dois para mim. Amém? Vamos valorizar isso. E agora vamos falar de alguns princípios de interpretação. São vários princípios. Compreender literalmente o que está escrito. Isso pode ser chamado de interpretação de texto também. E interpretação de texto, às vezes, não é fácil. Tem uma frase, Fernando Pessoa, ele disse o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso. O que quer dizer isso? Como você entende? Então, alguns entendem que é uma frase que já é antiga, já é lá do primeiro século depois de Cristo, tal, que as pessoas tinham medo de navegar, Roma precisava conquistar o mundo, continuar visitando os países, tal, e tinha que navegar, mas tinha o risco de vida. Então, alguém falou que navegar é preciso. Viver não é preciso, mas navegar é preciso. Então, você precisa navegar, mas não precisa viver. Não é tão necessário assim. É meio complicado. Alguns dizem que não é esse o significado. Que o significado é viver, navegar, é algo que precisa de precisão, de exatidão. E o viver não é preciso, não é uma coisa exata. A vida do homem não é uma coisa exata. Isso de uma forma poética, tá certo? Então, qual que é a interpretação dessa frase? Navegar é preciso, viver não é preciso. Eu não estou falando que nem que é uma, nem que é outra. Você analisa aí. Então, navegar é preciso. É uma coisa que você tem que ter o sextante ali, calcular a rota, etc. e tal. Mas viver não é uma coisa precisa. Você vai sair de casa, você vai analisar tudo que você vai fazer. Não é assim. Você aplica do jeito que você quiser. Mas, aqui, na palavra de Deus, nós precisamos compreender, pelo menos, entender e assimilar o que está escrito na palavra. Certo? Vamos avançar um pouquinho depois nisso. Interpretar, literal ou espiritual? Um texto da Bíblia, você interpreta literalmente ou é espiritualmente? Também tem critérios para isso.
Considerar as diferentes dispensações, as eras bíblicas, precisam ser consideradas quando nós lemos um trecho da Bíblia, tá certo? Para quem foi falado, quando foi falado, qual era a maneira de Deus se relacionar com os homens nessa época. É preciso considerar. A Bíblia explica a própria Bíblia. Esse é um princípio tremendo. Às vezes nós não conseguimos entender alguma coisa, mas a Bíblia mesmo dá pista de como entender aquilo. Certo? A maioria das vezes, grande maioria das vezes. Vamos lá. Não tomar um versículo isoladamente. Alguém pega um versículo da Bíblia e baseia todo um fundamento, todo um ensinamento em cima daquele versículo. Mas aquele versículo pode ser equilibrado por outro versículo, ele pode ser completado por outros versículos e assim por diante. Então, você não pode pegar um versículo da Bíblia e achou que entendeu tudo, interpretou direitinho, calma aí, e viver aquilo como se fosse a sua teologia para você viver a sua vida cristã. Não é bem assim. E também considerar os destinatários das narrativas. Para quem foi falado? Por que foi falado naquele momento para aquelas pessoas e daquela maneira? Então também precisa ser considerado. Percebam alguns princípios. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. São só esses? Não, tem muitos mais. Mas eu creio que, tendo estes, nós já vamos ser ajudados a interpretar a Bíblia e não cair em grandes erros. Ok? Todos estamos sujeitos a erros. Vamos começar a falar sobre compreender literalmente. O primeiro passo para interpretar a Bíblia é compreender o que ela diz literalmente. Não podemos interpretar de forma aleatória o que lemos. É necessário se apegar primeiramente ao que está escrito. Temos por certo que o registro bíblico é o que Deus queria que estivesse ali, letra por letra, palavra por palavra. Portanto, não se pode pular etapas e dar interpretações conforme a imaginação. É uma explicação um pouco longa para uma aula agora, mas você pode ler depois, pode analisar e entender com calma. Precisa o quê? Ler. Precisa compreender o que está lendo. Precisa entender o que está lendo ali. Apegar-se ao que está escrito. Não já criar interpretações. O registro que está ali é o que Deus quis escrever. Palavra por palavra que está ali é o que Deus queria que estivesse registrado. E aí nós não podemos pular uma etapa de entender primeiramente para já sair com uma interpretação conforme a nossa imaginação, nosso pensamento. Lembra? Nosso pensamento não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é mais elevado. Então vamos sempre com calma, não vamos nos precipitar. Continuando ainda. Compreender literalmente. Vamos lá. Falta de cuidado e precipitação podem causar grandes problemas. Devemos ler, entender o que está escrito e nos apegar ao máximo ao sentido literal do texto. Precisamos ter a consciência de que Deus registrou suas palavras para homens lerem e não espiritualizar cada palavra das Escrituras. Espiritualizar aqui está entre aspas. Você já sai dando significados. O fogo aqui é o fogo do Espírito. A morada de Deus aqui é a morada no céu. Calma. Vamos entender, vamos ler, ponto por ponto. Às vezes sim, pode ser. Às vezes não.
Tá certo? Devemos nos apegar ao que está escrito, no sentido literal do texto. Não dá para pular etapas. Olha, não pode ser descuidado e precipitado. Muitas coisas caíram em grandes erros por causa de precipitação e descuidado. Correto? Vamos ver aqui. Próximo passo que nós vamos ver é um exemplo do que nós estamos falando. Ora, o Senhor Jesus nasceu como um homem na terra. Confere, todos cremos nisso. E aí, algumas profecias messiânicas apontavam para o nascimento de Cristo, para a origem de Cristo e assim por diante. Quando o Senhor nasceu, então, nós temos alguns versículos aqui, olha. Mateus 2, 4 a 6. A respeito de Jesus fala, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá. Quando foram pesquisar onde que Jesus haveria de nascer, aí eles foram nas escrituras lá e falaram para os magos que vieram do Oriente, que estavam procurando, perderam a referência daquela estrela. Aí em Jerusalém eles foram perguntar para os intérpretes da lei, para os escribas, e eles falaram, esse versículo aqui, ele vai nascer em Belém da Judéia, porque está escrito assim, ó, e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum, menor, de ti sairá o guia. Eu resumi aqui só para entender, que aqui está afirmando que ele viria de Belém. Guardou? Ok. Literalmente, de onde ele vem? De Belém. Oséias 11, 1. O que fala? Fala assim, do Egito chamei o meu filho. E é aplicado também no Novo Testamento, ali em Mateus mesmo, é aplicado esse versículo. Uau! Ele vem de Belém ou ele vem do Egito? Acabou? Não. Mateus 2, 23, fala que ele será chamado Nazareno. Então ele é de Nazaré. Belém não é em Nazaré. Nazaré não é em Belém. Certo? Então, se a gente pegar esses versículos aqui, e antes da vinda do Senhor Jesus, e quiser descobrir aonde que vai, de onde virá o Cristo, a gente pode ficar meio complicado. Ele vem de Belém? Ele vem do Egito? Ou ele vem de Nazaré? E agora? É contraditório? Então, vamos interpretar isso aqui de maneira espiritual. Ah, ele é do Egito, o Egito é do mundo, o Egito é o mundo, então é que ele veio do mundo. Ah, Nazaré é um lugar desprezado, então ele é muito desprezado, já sai dando interpretações. Não. Calma aí. Nós precisamos ser calmos, né? Eu pergunto, o Senhor nasceu em Belém? Sim, ele nasceu em Belém. O Senhor veio do Egito? Sim, ele veio do Egito. E o Senhor veio de Nazaré? Sim, ele veio de Nazaré. Mas de onde que o Senhor veio, então? Ele nasceu em Belém, foi advertido, logo que depois que ele nasceu, o anjo advertiu José, José, vai para o Egito, porque estão querendo matar o menino, tá certo? Então, logo que Jesus nasceu, foi levado para o Egito. Mas ele ficou lá no Egito? Não. Do Egito chamei o meu filho. Ele veio do Egito também? Veio. E para onde ele foi? Ele foi para Nazaré. Aonde ele foi morar? Não foi morar em Belém, ele foi morar em Nazaré. Certo? E ele foi chamado Nazareno, de acordo com as Escrituras. Perceba que cumpriu completamente, cabalmente, cada uma das profecias. Mas se a gente achar, não pode ser literal, isso aqui não, está errado, não vamos interpretar aqui, a gente já vai cair em erro. Mas, de fato, o Senhor nasceu em Belém, veio do Egito e foi chamado Nazareno. Tudo de acordo com a palavra.
Mudou alguma coisa? Precisou mudar alguma coisa aqui do entendimento literal? Não precisou. Os irmãos entendem? Nós precisamos entender, nos apegar ao texto bíblico. Não vamos nos precipitar. Esse é um exemplo, tá certo? Vamos lá. Compreender literalmente. Então vamos explorar isso aqui. Se colocássemos juntas essas afirmações antes da vinda de Cristo, o que faríamos? Poderíamos ser tentados a fazer uma interpretação espiritual de alguns desses lugares. No entanto, Jesus nasceu em Belém, fugiu para o Egito e foi chamado de lá para morar em Nazaré. Tudo se cumpriu literalmente. Esse é um exemplo de que devemos ter cuidado para não usar descuidadamente interpretações criativas. Amém? Ó Senhor Jesus. O primeiro passo para interpretar a Bíblia é compreender o que ela diz literalmente. Não podemos interpretar de forma aleatória o que lemos. Muito bom, né? Eu espero que isso traga segurança para nós recebermos a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro critério no que diz respeito aos princípios de interpretação da Bíblia. Primeiro que nós estamos vendo. Nós não vamos ver todos os princípios, tá certo? Semana que vem nós vamos continuar, se Deus quiser. Mas eu quero deixar para vocês, como de costume, o nosso quadro negro, nossa lousa. Então vamos deixar perguntas. Primeira pergunta, para você fixar. O que quer dizer interpretar? O que é interpretar? Uma maneira bem simples. Que é hermenêutica. Qual era o grupo religioso que não cria na ressurreição? Por que devemos nos apegar aos princípios de interpretação da Bíblia? Então, está aí. A Bíblia é a nossa ferramenta de vida. É crucial para nós entendermos a Bíblia. É de suma importância. Se, como eu já falei, a Constituição brasileira é a carta magna da nação, a Bíblia é a carta magna do universo. Confere. A importância da Bíblia é muito maior. Ela diz respeito ao meu viver aqui, ela diz respeito ao meu viver na eternidade. A Bíblia muda, transforma, a Bíblia direciona, a Bíblia dá um horizonte para a sua vida. A Bíblia desvenda mistérios que muitas vezes nós não entendemos, mas quando o Senhor quer, Ele mostra para nós. E hoje nós estamos recebendo muitas revelações, e isso realmente nos dá alegria. Quando a Bíblia é interpretada, quando a Bíblia é entendida, nos dá alegria. Ó Senhor Jesus, lembramos agora aquelas épocas em que a Bíblia era proibida. Se alguém tinha uma Bíblia em casa, podia até ser queimado na fogueira. Graças a Deus, por enquanto nós temos a nossa Bíblia, podemos ler, podemos desfrutar e podemos receber ajuda para entender a Bíblia. Primeiro de tudo, peça para o Senhor: Senhor, me ajude a interpretar a tua palavra. Amém? Então ficamos por aqui e até a próxima aula, se Deus nos abençoar e nos levar a esse momento novamente de estarmos juntos. Obrigado a todos. Deus abençoe.